Oi, gente. Boa noite. Bom rever todos vocês, né? Os que estão aqui presentes e os que estarão me assistindo. Hoje eu tô vindo aqui porque eu recebo algumas pessoas, a Sônia, outras pessoas falam comigo e eu vejo também nos comentários, nos vídeos da casa, muita gente perguntando por mim, muita gente acompanhando esse meu afastamento e querendo notícias minhas. Então eu vim hoje aqui para estar fazendo esse pronunciamento, para compartilhar com todos vocês que estão aqui na casa e os que estão assistindo, dar uma satisfação, porque eu acho que vocês merecem, pelo fato de terem acompanhado a minha trajetória, terem acompanhado o meu desenvolvimento, terem de alguma forma participado desde o início da casa, desde o início dos vídeos, de tudo que aconteceu, da evolução da Casa Plataforma de Oração. Então eu vim aqui para estar trazendo falar um pouco desse período que eu fiquei afastada. Alguns falaram que eu estava resolvendo problemas pessoais. Não deixa de ser verdade, né? Não deixa de ser realmente isso. Mas principalmente eu estava passando por um processo de cura muito intenso, muito forte. Não só atingiu o meu emocional, como o meu espiritual, o meu corpo energético, o meu físico. Então, meu corpo, num todo, ele sentiu muito esse período de cura que eu passei, que já estava passando antes, né? Relacionado à depressão, relacionado à questão dos pensamentos de suicídio, de tendência à questão de suicídio. E também a ansiedade, crises de ansiedade. Então, quando a gente começa um processo de cura, a gente ele se inicia, não tem como você parar. De alguma forma, de um jeito ou de outro, ele vai continuar, de alguma maneira ele vai fluir. Não importa, mesmo que às vezes é doloroso, sim, é doloroso. E não importa como, mesmo que você tente às vezes dar o seu jeitinho, mesmo que você tente parar, não dá. E ainda mais que tudo na minha vida foi se direcionando e eu fui entendendo aonde nesse processo de cura, eu comecei a ir mais para essa parte de terapia. E aí eu fui entendendo, né, tendo que fazer a terapia para me curar, precisando dessas ferramentas, dos profissionais que trazem essas ferramentas para fazer essa cura, para eu fazer essa cura, não eles fazerem por mim, mas eles serem, né, me fornecerem essas ferramentas para que eu pudesse olhar cada vez mais para mim e fazer essa cura, essa reforma íntima, como chamamos. Então ali eu comecei a perceber que tudo estava sendo conduzido justamente para que eu fosse para essa área, trabalhar nessa área de terapia como terapeuta. Me joguei, me abri para isso tudo e fui me permitindo ser conduzida de acordo com o cronograma da espiritualidade, mesmo que eu não soubesse qual era, não saiba quais são esses programas e esses cronogramas, mas estou me permitindo ser conduzida por ele. Mesmo que às vezes a gente não entenda,
os acontecimentos, os propósitos, mas estou me permitindo conduzir. E uma das coisas que eu aprendi muito nessa minha caminhada, fazendo cursos e também me permitindo ser orientada por mentores na parte de terapia, tá? E quando eu falo mentores, fazendo mentoria, são pessoas, terapeutas, que trabalham com isso e me ajudando. E entendendo que quando a gente vem com esse comprometimento de trabalhar nessa área, a cura que essa pessoa, qualquer pessoa que for para essa área, e isso eu quero deixar claro, que eu sei que tem muita gente que vai estar me assistindo agora e vai estar escutando o que eu estou falando, e que deve estar começando essa caminhada, vai ser uma desconstrução muito grande de si mesmo. Uma desconstrução muito grande. Crenças, modo de pensar, emoções. O tempo todo você vai estar sendo levado no seu limite. O tempo todo, para você trabalhar como terapeuta, você o tempo todo é levado no seu limite. Você o tempo todo é desafiado por você, pela sua espiritualidade, pelo entorno, pelas circunstâncias, pelas situações. Você é desafiado o tempo inteiro a se desconstruir. A todo instante, a todo momento. Tá? Não tem um momento que eu não tenha que me desconstruir. Estou ser humano, como qualquer um. Tive os meus momentos de picos, tive os meus momentos de crises, e crises bem intensas, existenciais. Não foram poucas, foram muitas descompensações emocionais, descompensações físicas, descompensações energéticas. Passei por tudo isso de uma forma muito intensa nesse período, em muito pouco tempo. E antes de passar por tudo isso, eu lembro que a cigana que me acompanha, ela havia me avisado que eu havia chegado no ponto crítico da minha encarnação, aonde eu sempre chego em todas as outras encarnações, que de alguma forma eu sempre caía. De alguma forma eu acabava caindo. Então ela havia me avisado: você chegou no ponto crítico da sua encarnação. Você não estará sozinha. Nós não vamos incorporar em você. Nós não vamos tá te utilizando como instrumentos. Vamos respeitar esse seu momento, mas estaremos sempre do seu lado, por mais que você ache que não. Por mais que você ache que não. E assim foi. E assim aconteceu. Foram momentos eu comigo mesma, que por mais que tivessem pessoas ao meu redor, ainda assim eu me sentia sozinha. Era uma solidão muito grande de você para com você mesmo. Não importa quem estivesse do seu lado, nunca era o suficiente, não preenchia aquele vazio que eu estava sentindo dentro de mim, aquele embates da minha mente comigo mesma, de desconstrução, de uma Sabrina que eu conhecia e que já estava deixando de conhecer e começando a vir algo totalmente diferente à tona, e que eu estranhava, e que tinha vontades, tinha personalidades totalmente diferentes da Sabrina do passado, daquela Sabrina que eu conhecia, que para mim era conhecida. E até pouco tempo eu ainda não tinha me dado conta realmente da minha real situação espiritual.
eu não tinha me dado conta da batalha espiritual, da guerra que estava acontecendo no plano astral pela minha vida. Eu ainda não tinha me dado conta disso, só fui me dar conta, eu só fui ter acesso a todas essas informações recentemente, da batalha que estava acontecendo pela minha vida, pela minha alma, pela minha consciência, pelo meu espírito, para que aquilo que de alguma forma eu vim realizar não fosse realizado, não fosse feito. Mas ao mesmo tempo também sendo permitido, porque eu sei que eu não estava sozinha, que eu chegasse no limite do meu limite. O que eu posso dizer para vocês é que quando a gente chega no limite do nosso limite, é como se você estivesse chegando mais ou menos a um patamar de quase você entrar à beira de uma insanidade mental. Você entrar num patamar de loucura. Vamos dizer assim, não vou nem dizer de loucura, de insanidade mesmo mental. E eu não sabia quem eu era, muitos pensamentos, muitos bombardeios mentais, energéticos, a ponto de repercutir no meu físico e eu achar que era uma simples crise de ansiedade por conta de toda a pressão que eu passei aqui na casa, por ter estado um período à frente como dirigente. Mas depois eu parei para analisar e eu fiquei assim, gente, mas eu não tive tanta... Tudo bem que é responsabilidade, tudo, mas não era motivo para eu ter ficado da forma como eu fiquei. Não tinha motivo para eu ter ficado da forma como eu fiquei. E foram momentos assim, só quem passa por isso, eu acho que quem está me escutando, que de alguma forma passou por esses momentos, se permitiu também passar por esses processos de cura e sabe o que eu estou falando. E por que para mim foi tão difícil? Por que para mim foi tão desafiador? Por que para mim foi tão duro? Por causa da culpa que eu tinha dentro de mim. Uma culpa muito grande que nem eu mesmo sabia. Uma culpa por muitas coisas. Eu acredito culpas de vidas passadas e culpa dessa vida também, porque eu errei muito na minha caminhada. Errei bastante, não vou dizer que foram poucos erros, não. Foram muitos. Mas hoje eu entendo, como terapeuta, que eu não poderia ter feito diferente. Eu não teria condições de fazer diferente naquela época, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que eu comecei a ter desde quando a plataforma de oração se iniciou. Então, quando a plataforma de oração se iniciou, foi quando eu comecei realmente a olhar para dentro de mim, me permitir, na verdade, e aí foi se intensificando, foi indo, até chegou um momento que chegou, um ponto que chegou, como eu falei, que quando a cura chega, não tem como você impedir. Não há como você impedir. De uma forma ou de outra, essa cura ela vai acontecer, a luz ela vai iluminar. Então ela vai iluminar as trevas que está descompensada ali em você. E você nem se dá conta do quanto tem essa descompensação das trevas ali dentro de você. Porque essa dualidade ela existe dentro de nós. As trevas, ela faz parte da gente. Nós não podemos ignorar e nem podemos repudiá-la. Da mesma forma que nós temos luz, nós temos trevas também. O que nós temos que fazer é iluminar as trevas e equilibrar. Trazer o equilíbrio, trazer a consciência para essas trevas.
porque ela está ali, ela faz parte de nossa trajetória como seres humanos, como seres caminhando nesse planeta que tem a dualidade. Existe trevas e luz, caos e ordem, equilíbrio, desequilíbrio. Então tudo compõe a gente como ser humano, os nossos corpos, físico, mental, energético, emocional, sempre vai ter trevas e luz, caos e ordem. E aí a gente tem que aproveitar cada oportunidade para iluminar essas trevas. E a cura é isso. A cura é quando você olha aquela treva, que não é algo ruim, se torna ruim pela descompensação emocional, porque a gente não nasce sabendo, apesar da gente ter todo um registro na nossa mente, a gente vem com isso tudo, mas cada encarnação você recomeça, então você esquece, e aí você tem que recomeçar de novo, você tem que iniciar uma nova trajetória, novas situações, novos desafios, mas sempre para evolução, sempre para crescimento. E essa é a graça da cura, é trazer esse entendimento, né, a luz, o conhecimento que nos traz esse entendimento. Só que a questão é, a gente vai se permitir? Então, a partir do momento que você se permite, entender que você vai ser desafiado o tempo todo. Você vai ser levado no seu limite, assim como eu fui levada no meu limite. Então, eu achei que fosse simplesmente uma crise de ansiedade e depois, quando eu me afastei de tudo, é que eu entendi que era muito mais do que simplesmente uma crise de ansiedade. E que quando a batalha espiritual pela sua vida, ela chega, você nem percebe, você nem se dá conta, nem aqueles que estão ao seu redor se dão conta, porque é tão sutil, que simplesmente passa desapercebido. E aí tudo no conhecimento é dito que quando se repercute no corpo físico, a causa você tem que procurar nos outros corpos. Porque ali é só manifestação, no corpo físico é só manifestação, mas existe a causa. Existe a causa por trás disso tudo, e a causa normalmente ela vem nos outros corpos. Os corpos que estão ligados, mais a questão os corpos mais inferiores, vamos dizer, o corpo energético, o corpo mental, o mental inferior, né? Então são mais esses corpos que são afetados, que sentem. E eu senti muito no corpo físico, onde alguns vídeos, se vocês perceberem, que foram gravados há um tempo atrás na casa, se vocês puderem ver, né, assistir, quem assistiu vai ver que eu estava como se estivesse parecendo que eu estava gorda. Então meu nível de cortisol foi lá em cima. Eu estava inchada, fazendo retenção de líquido. Eu tive problemas intestinais. Teve momentos que eu pensei até que eu estivesse grávida, pelos sintomas que eu estava sentindo. Sentindo muitas pontadas no útero, muitas dores no ovário. Sentindo dores no corpo, nas articulações. Acordava de manhã, botava os pés no chão, começava a sentir os pés doer. Sabe quem tem fibromialgia?
que sente dores, era como se eu tivesse com isso, com fibromialgia. Eu botava de manhã, sentia o choque dos pés e inchada o tempo todo, uma tristeza, uma melancolia. Meus pensamentos já estavam deixando de ser pensamentos coerentes. Eu já não estava conseguindo ter raciocínio lógico. Eu já não estava conseguindo raciocinar direito por mim mesma. E gastrite, muita gastrite. Dores de cabeça, insônia, não conseguindo dormir cedo, né, acabando de dormir tarde, sem ânimo para nada, não conseguia malhar, não conseguia ir para academia, não conseguia nem levantar da cama, levantava tarde da cama. Se dissesse assim, você estava comendo muita besteira, muita coisa, comia sim, besteira, sim, mas mesmo na alimentação saudável, eu não mudava. Era como se eu estivesse tomando cortisona o tempo inteiro. Sentia dores na face, dores atrás dos olhos. E a confusão mental, a sensibilidade de chorar o tempo inteiro, de não conseguir parar de chorar, tentar parar de chorar, em momentos conseguia me equilibrar, mas daqui a pouco começava a vir os pensamentos, os bombardeios, já era suficiente para entrar em desequilíbrio de novo, e a mente viajando, e eu tentando ter o controle da minha mente, eu não conseguia ter o controle da minha mente. Então foram dias bem intensos, muitas coisas eu compartilhava, outras coisas não, porque quando eu fui numa casa espiritual, que eu quis ir numa casa espiritual, para receber ajuda de alguma forma. Tinha dias que eu levantava melhor, mas tinha dias que eu caía. E eu fui nessa casa e ali o mentor espiritual dessa casa, que veio conversar comigo, me trouxe uma palavra e ele falou que esse processo que a gente passa, que nós estamos sempre sozinhos, que por mais que estejam aqueles do nosso lado, a gente nunca vai se sentir, a gente sempre vai se sentir sozinho. É uma caminhada solitária, a cura é uma caminhada solitária, em que você tem que aprender a viver em solitude. Você passa por essa transformação para você aprender a estar em solitude. E eu, por vários motivos, o meu foi muito intenso, porque aquilo que eu não consegui realizar em outras vidas, eu tive que realizar nessa. Chegou o momento em que lá atrás, bem lá atrás, alguns meses lá atrás, em que eu estava vendo, eu só não sabia que chegaria ao ponto que chegou para mim, mas eu estava sentindo que alguma coisa iria acontecer, que alguma coisa estava se aproximando. E nesse processo de cura, de ter a ajuda das pessoas, dos terapeutas, enfim, assim, todos que fizeram parte desse processo e fazem parte desse processo, porque não é porque eu estou terapeuta agora, que eu estou trabalhando com terapia, que eu tenho que deixar de fazer a terapia, muito pelo contrário. Aí é justamente que eu tenho que fazer a terapia, eu tenho que me cuidar, porque a gente sempre vai ser alvo, ainda mais por ajudar outras pessoas a se encontrarem.
pessoas que estão passando ou vão passar pelo mesmo que eu passei. Então aí é que eu vou ser bombardeada. Então eu tenho que estar o tempo todo cuidando do meu mental, do meu psicológico, do meu emocional, do meu espiritual, do meu energético, do meu físico, da minha alimentação. Eu vou ter que cuidar de tudo isso. Porque quando você lida com vidas, quando você lida com transformação, você lida com vidas e você ajuda aquela pessoa a encontrar o caminho dela, você incomoda. E aí é que você tem que se resguardar. Você tem que se olhar cada vez mais, se conhecer para saber o que está legal, o que não está. Eu entendo que tudo foi permitido, não tenho nada a reclamar, porque eu sei que tudo foi permissão para que eu pudesse vencer a mim mesma, porque lá atrás eu sempre falei isso para todos os médiuns aqui, sempre falei isso para muitas pessoas, e eu disse que nessa encarnação eu iria fazer diferente. Se eu tivesse que escolher nessa encarnação entre vida e morte, eu ia escolher vida. Que se nessa encarnação eu tivesse que escolher, eu escolheria a mim. Eu escolheria a minha vida. Eu escolheria me salvar. Eu escolheria evoluir e não repetir mais aquilo que eu já vim repetindo em muitas vidas. E eu acredito que por isso que foi tão desafiador para mim. Os momentos que eu passei, até recentemente uma crise que eu tive muito forte, onde eu não tive controle de mim mesma, não tenho explicação, quer dizer, tenho explicação porque eu vou trazer, porque depois que eu saí de toda a situação, que eu me afastei de tudo, aí eu comecei a pedir muito para Deus para que me mostrasse a verdade de tudo que aconteceu, porque nem eu mesma eu tinha compreendido, tinha entendido o que tinha acontecido comigo realmente. O que estava acontecendo comigo naquele momento não era só simplesmente o processo de cura. Depois que eu me afastei de tudo, eu comecei a questionar. Eu vejo tantas pessoas passando pelo processo de cura e é tão diferente do que aconteceu comigo. Por que foi dessa forma? O que aconteceu? O que está por trás de tudo isso que eu não sei? E eu comecei a pedir para Deus. E aí, quando foi semana passada, essa última semana e essa semana, pouco antes do Natal, as respostas começaram a vir. E aí eu entendi que foi travada uma batalha espiritual muito grande pela minha vida, onde a espiritualidade maior, no plano espiritual, eles haviam incomodado pessoas, até mesmo seguidores da casa, que sentiram o que estava acontecendo. Eu não conheço essas pessoas, mas essas pessoas me conhecem dos vídeos, sentiram o que estava acontecendo e começaram a orar muito por mim. Foi mostrado, os mentores dessas pessoas chegaram até elas e mostraram toda a minha situação. Elas não sabiam o que estava acontecendo comigo, mas foi mostrado para elas. E elas começaram a se juntar, mesmo que elas não se conhecessem, elas começaram a se juntar de um canto, de outro, e começaram a interceder pela minha vida. A interceder pela minha vida. Porque elas viram muitos espíritos, apesar dos mentores estarem ali do meu lado e estarem batalhando ali guerreando na parte espiritual, né? Mas pela culpa que eu carregava dentro de mim. E isso era uma coisa que recentemente, nas últimas semanas, começou a ficar muito forte, e eu acredito que foi aí que eu dei a brecha, não só de vidas passadas, mas de olhar a minha infância, de muitas coisas. Então essa culpa foi
o que de alguma forma deu a permissão para que o meu corpo mental inferior ele fosse sequestrado. Então, o meu mental inferior ele havia sido sequestrado e estava havendo uma batalha muito grande para a recuperação e resgate do meu mental inferior. E ninguém sabia de nada. Ninguém sabia do que estava acontecendo, mas aqueles, e eu tô aqui porque eu quero agradecer essas pessoas. Eu sei que vocês vão escutar. Eu sei que vocês vão escutar. Desculpa, gente, não é só, eu tô me emocionando mesmo, porque é nessas horas que a gente vê que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Porque pessoas que eu não conheço e que, pela sua ligação com Deus, a sua ligação com a espiritualidade, elas intercederam por mim. Então, se eu não cheguei a um estado de insanidade mental, foi devido à oração e à intercessão dessas pessoas. E eu quero agradecer muito a elas. Elas sabem quem elas são. Eu não as conheço, mas algumas que vieram conversar comigo, sim, mas outras eu não conheço. Então eu quero agradecer pela oração de vocês, pela intercessão de vocês, que se hoje eu estou aqui, estou me levantando, foi porque vocês fizeram a parte de vocês, vocês aceitaram, porque poderiam não ter aceitado essa incumbência, vamos dizer assim, de ter intercedido pela minha vida. Então aí é que eu fiquei sabendo que o meu mental inferior havia sido sequestrado e eu estava passando e depois eu fui lembrando dos vídeos, lembrando dos estudos, como eram, quais são os sintomas do mental inferior sequestrado, o que acontece, e aí eu fui vendo que batia tudo com o que eu estava vivendo. Tanto que no mesmo dia que eu tive o mental inferior recuperado, nessa luta, nessa batalha, que foi me explicado que eu tive meu mental inferior recuperado, foi quando eu comecei a me levantar. Em 3 dias, eu emagreci. Em 3 dias eu desinchei. Ainda sentindo muito, ainda chorando, ainda sentida por tudo que tinha acontecido. Mas uma coisa que eu reparei foi que em 3 dias eu simplesmente olhei para mim no espelho e disse assim: gente, cadê aquela mulher gorda? Cadê aquela barriga inchada? As dores no útero que eu sentia, estava sentindo, pararam. A minha mente, eu comecei a raciocinar melhor. Meu raciocínio foi gradativamente, foi equilibrando. E aí é que eu fui vendo realmente que tudo que me falaram realmente foi real, aconteceu. E o que eu queria falar é que quando isso acontece, a gente nem percebe. Acontece da gente ter o nosso mental inferior sequestrado e a gente nem percebe.
você nem se dá conta. Você nem presta atenção. E aí você acha que é simplesmente somente uma crise de ansiedade, depressão, disso, daquilo. Mas eu sei que tudo foi permitido. Eu sei que tudo foi permitido para que eu pudesse vencer nessa vida aquilo que eu não consegui fazer em outras. Então eu estou aqui agradecida à espiritualidade, agradecida a Deus, agradecida a Sananda, agradecida aos meus mentores, aqueles que estão me acompanhando nessa jornada, que estão me ajudando nesse processo de cura. Eu sei que esse vai ser o primeiro de muitos que eu ainda vou passar. Mas só que agora eu escolhi passar de uma forma diferente. Antes eu tinha escolhido passar na dor, pela culpa que eu estava carregando dentro de mim. E agora eu escolhi de uma forma diferente, porque de uns dias para cá eu comecei a trabalhar o auto-perdão. E realmente a me reconectar com a minha essência. Por que eu venho compartilhar? Porque eu acho importante, como uma satisfação para todos vocês. Eu, diante de muitas coisas que aconteceram, das direções que a casa tomou, de tudo assim, quando eu falo a casa é num todo, tá, gente? Que foi acontecendo, as coisas que foram acontecendo. Eu conversei bastante com os médiuns da casa numa reunião, conversei com todos eles, e como eu ainda estou nesse processo de cura, em busca de estar cada vez mais me reconectando comigo mesma. E eu lembro que algo que eu queria compartilhar, que quando eu estava já passando por esse processo de cura, eu cheguei a questionar a Deus e dizer assim para Ele: Senhor, como eu posso ajudar alguém se eu estou tendo que me curar? Como eu posso ajudar alguém a se curar se eu estou tendo que me curar? E aí, foi no mesmo dia, eu escutei, eu costumo ligar o YouTube para ouvir várias músicas, aí apareceu uma música para mim, e aí eu fui e coloquei. Aí o refrão da música, como na espiritualidade me respondendo, aí o refrão da música foi: deixa eu te curar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E essa semana, no meu Instagram, uma pessoa que veio aqui na casa, ela me mandou uma mensagem me agradecendo por eu ter atendido ela, por eu ter dado orientações, ter conversado com ela. E nessas orientações, na conversa que eu tive nas orientações, acredito que ela vai ouvir esse relato, ela também se identificou com o caminho da terapia, como terapeuta. Então ela está buscando por esse caminho também. E aí ela falou que muita coisa na vida dela mudou depois que nós conversamos, onde ela teve vários benefícios, muitas coisas boas com ela aconteceram.
E aí, quando ela conversou comigo essa semana, aquilo me deu mais ânimo para eu entender que eu vou me curar a vida inteira. Eu vou passar por esse processo de cura a vida toda. Se eu primeiro quiser passar pelo processo de cura para depois ajudar os outros, eu nunca vou ajudar. Eu nunca vou fazer o meu trabalho como terapeuta. Porque eu sempre vou estar me curando. Eu sempre vou estar passando pelos processos. E essa semana eu tive um direcionamento muito forte de que a direção, tudo na minha vida foi mudando para que eu seguisse esse caminho, porque esse caminho como terapeuta está alinhado com a minha vida espiritual. Ele faz parte do que eu vim realizar aqui, faz parte do que eu vim fazer aqui. E eu vi que faz parte porque essa semana uma pessoa que assiste os vídeos da casa, ela entrou em contato comigo para me pedir ajuda como terapeuta. E ali a gente fez uma sessão. Eu não tive como não, do jeito que ela estava, eu não tive como não ajudá-la, né? E que até então eu não queria, justamente por aquilo que eu falei, como eu perguntei para Deus, como eu me curando, eu vou ajudar outra pessoa a se curar. E aí Deus usou essa moça, essa seguidora, para me mostrar que mesmo me curando, eu posso ajudar outras pessoas. Mesmo me curando, eu posso auxiliar outras pessoas. Porque o que importa é a intenção. Eu também estar me permitindo fazer essa cura com sinceridade, com verdade. E é por isso que eles falaram que o meu lado profissional está alinhado ao meu lado espiritual. Porque sempre no meu trabalho como terapeuta eu vou ser guiada. Sempre eu vou ser guiada para aquilo que cada um precisa. E assim foi com essa pessoa. Aonde eu me senti bem. E uma das coisas que ela me falou, que ela já segue o canal há 3 anos, e ela passou por um processo de desconstrução nesses 3 anos. E aí ela chegou no ponto que eu também havia chegado lá atrás, de não se identificar mais com aquela personalidade lá atrás, de estar sendo desconstruída, e ela estava sem uma direção, sem saber o que fazer, como fazer, de que forma fazer, de que forma se olhar, de que forma se ajudar. E ali eu vi que eu tenho as ferramentas, e ainda estou me capacitando ainda mais. Naquele momento eu tinha as ferramentas para ajudá-la a ela iniciar essa caminhada dela e fornecer essas ferramentas para que ela pudesse se olhar e não precisar ser da forma como foi comigo, ser de uma outra maneira. Às vezes a gente tem que passar por aquele processo tão doloroso para você encontrar os meios, as formas e as maneiras de chegar e dizer para a pessoa: faz dessa forma aqui, esse caminho que você está indo eu trilhei, você não precisa trilhar dessa forma, vamos fazer dessa outra maneira aqui, porque eu encontrei essa outra maneira, encontrei essa outra forma, eu fui me encontrando. Então eu vi que
Foi como se fosse assim, é esse o caminho, segue. Então, diante disso tudo, eu conversei com os médiums e disse que no momento eu vou ficar afastada, tá? Por isso que eu não tenho aparecido nos vídeos, então eu estou afastada da Casa Plataforma de Oração nesse momento para poder estar me alinhando cada vez mais, assim como também também não estou participando da espiritualidade com Pedro Augusto. Pedro Augusto está seguindo o caminho dele, eu estou seguindo o meu. Então eu não estou nem com a espiritualidade com Pedro Augusto e nem aqui na Casa Plataforma de Oração, tá? Eu queria trazer esse esclarecimento para vocês, porque eu estou seguindo o meu caminho e nesse caminho, em breve, meu canal vai ficar pronto. Se chama Sabrina Ribeiro Conexão e Vida. Para quem quiser acessar, vai ser um trabalho diferente do trabalho daqui da Casa Plataforma de Oração. Vai ser voltado mais para essa parte de terapia. Vai haver a questão da espiritualidade? Vai, porque como os mentores vieram conversar comigo e me explicaram que não tem como eu separar uma coisa da outra. Não vai haver como eu separar uma coisa da outra. E por que que eu coloquei o canal Conexão e Vida? Conexão, primeiro porque a gente tem que fazer conexão conosco mesmo. Se a gente não fizer conexão conosco mesmo, como a gente vai fazer conexão com Deus? Se Deus ele está em nós, se nós somos a manifestação de Deus aqui, então para nós sermos a manifestação de Deus aqui, tem que haver a conexão. E essa conexão é que vai levar ao conhecimento, ao autoconhecimento, a conhecer cada parte nossa, a conhecer não só o nosso corpo físico, mas a conhecer também o nosso corpo energético, nosso corpo mental, tá? Conhecer principalmente esses corpos, o físico, o emocional, o energético, o mental, né? As emoções, principalmente o corpo energético, porque as emoções todas são sentidas nesse corpo energético, tá? Conhecer a nossa mente, conhecer os nossos pensamentos, como lidar com os pensamentos que vêm, e vida, porque tudo é vida, evolução é vida, crescimento é vida, espiritualidade é vida. E o meu intuito nessa nova caminhada é ajudar, assim como eu estou sendo ajudada, a encontrar o meu equilíbrio e ajudar cada um a encontrar o seu equilíbrio para que a sua espiritualidade e você possa desenvolver uma espiritualidade mais saudável, você possa viver a sua mediunidade de forma saudável. Porque nesse momento que a Terra está passando de crescimento, de evolução, em que nós estamos sendo também impelidos a evoluir e fazer desconstruções, até coisas que a gente já vem arrastando de outras existências e trazendo tudo para essa, e resolver tudo de uma certa forma nessa, muita coisa nessa, pelo momento que nós estamos vivendo, é um desafio muito grande. E eu vejo que é por isso que tem tantos profissionais hoje nessa área de psicologia, psicanálise, psiquiatria, terapia, surgindo justamente para trazer as ferramentas e o apoio que as pessoas precisam para desenvolver uma espiritualidade mais saudável, para ter esse autoconhecimento, aquilo que não foi feito em outras vidas, realizar nessa, mas olhando realmente, verdadeiramente para dentro de si,
e não para fora, porque o nosso hábito é sempre fugir. Quando acontece, quando você chega no seu limite, vem os momentos de fuga. E a minha fuga hoje eu entendo, e esse é um dos motivos que eu decidi fazer essa jornada, fazer essa caminhada sozinha, porque durante muitos anos da minha vida eu fiquei numa dependência emocional sem saber que adquiri esse vício de depender emocionalmente das pessoas, de fazer transferência daquilo que eu deveria olhar para dentro de mim e no fundo eu acabava não olhando. Era muito fácil, sempre quando chegava alguma situação, algo que eu precisava vivenciar para olhar para dentro de mim, para fazer essa cura, fazer essa transformação, era mais fácil fugir. E de que forma que eu fugia? Transferia para o outro. E de que forma transferia para o outro? Deixando de olhar para mim. E olhando sempre para o outro. Porque era mais fácil, porque ter que enfrentar as dores, ter que enfrentar aquilo que você realmente precisa mudar. E eu falo por mim, por essa culpa que havia dentro de mim, fazia com que fosse doloroso. Esse processo de olhar para dentro de mim fosse doloroso. É por isso que a espiritualidade diz que o medo e a culpa, principalmente a culpa na escala de Hawkins, né? Ela está muito lá embaixo. A culpa é muitas das vezes quando você desencarna, que você vai para o plano espiritual, os obsessores, os espíritos trevosos, todos aqueles que estão lá, nada mais são do que criação da sua mente pela culpa que você carrega. E aí acaba realmente plasmando. Imagine quantas consciências com culpa lá no plano astral, criando aquela forma pensamento, e aí aquela forma pensamento é plasmada. E aí realmente aquele ser começa a te perseguir, mas porque você criou pela culpa. Então por isso que fala que a culpa e o medo é algo que te arrasta para um umbral denso, né? Um umbral grosso, te arrasta para lá. Então se você não resolve isso aqui de uma forma ou de outra, mesmo que você tenha tido uma vida reta aqui, mas você traz culpas inconscientes, e aí quando você desencarna não tem como você fugir dela, e aí essa culpa te leva de volta para lá porque você não resolveu algo aqui que você deveria ter resolvido. A culpa, o medo, o ego, a vaidade, né? Tudo isso que é como eu escutei de uma das minhas terapeutas, que ela disse assim: é mais fácil você ter raiva do que culpa. É melhor você sentir raiva do que você sentir culpa. Porque a raiva, você pode utilizar ela como mola propulsora para você fazer algo de construção. Você ressignifica essa raiva e você utiliza ela para você subir. Agora a culpa não. A culpa ela vai te puxar. Então, se você não trabalhar essa culpa, não trabalhar o medo, você vai ser puxado. Então, eu acredito e eu tenho certeza absoluta que é por isso que eu fui direcionada para essa área, e ter passado por tudo que eu passei e estar passando por tudo que eu estou passando hoje, eu posso dizer que eu estou, vamos dizer assim, renascendo, né? Como muitos falaram comigo e disseram, você vai se transformar numa fênix. Então eu agora estou tendo ânimo para ir malhar, para correr, coisa que eu até nem conseguia fazer. Então eu tô, né, coisa que para mim era difícil, né? Eu sempre achava que não, é cansativo.
E até isso agora eu estou fazendo, estou tendo disposição e estou tendo ânimo para fazer isso, para correr. E malhar, fazer muito mais coisas que estão no meu planejamento, na minha mente. E tudo isso eu quero compartilhar com vocês, para que quem quiser ter assistência nessa área de terapia comigo, e até futuramente eu pretendo montar uma equipe com outros profissionais, porque o meu foco vai ser de outras pessoas, né? Cada um dentro daquilo que foi capacitando, porque cada um tem uma necessidade. Eu falo isso por experiência própria, porque eu passei por várias terapias diferentes e cada uma agregou na minha vida, cada uma me ajudou, cada uma ela me trouxe, me fez enxergar, me fez me olhar de formas diferentes. Às vezes você faz uma e você pensa assim, mas aquilo não acrescentou nada na minha vida porque foi assim, lê do engano. Pode não ter sido da forma que você queria. Pode não ter sido da forma como você criou uma expectativa em cima daquilo, então pode não ter sido daquela forma, mas foi da forma como você precisava. Então, que eu digo, tanto para aqueles que já estão fazendo terapia com alguém ou para aqueles que vão fazer futuramente, não crie expectativa, apenas se permita. Porque quando você cria expectativa, você se frustra. Então não crie expectativa, apenas se permita. Se permita passar, e não é de uma hora para outra, tá, gente? É gradativo. Vão ser semanas, vão ser meses. Hoje, como terapeuta, então eu tô tendo que pesquisar muito, eu tô tendo que estudar muito. Eu vejo o quanto que, vou falar um pouquinho agora dos atores, né? Das pessoas que trabalham, atrizes, atores, até eles mesmos estão se rendendo a se permitir fazer terapia, se permitir passar por sessões de terapia, porque isso está ajudando, está mudando a consciência de muitos, está se permitindo se conhecerem. E quando até então a gente não tem acesso, e quando a gente passa a ter acesso a esse mundo e que você começa a fazer uma pesquisa mais abrangente, é que você vê o quanto que as pessoas hoje elas estão buscando devido a tantas informações que elas estão recebendo e a tantas influências externas que elas recebem, quanto que elas estão se permitindo passar por sessões de terapia, tá? E não só isso também, mas também eu quero trazer conteúdos, principalmente conteúdos, para que informações, para que no dia a dia de vocês, assim como eu também acessei muitas informações e que estão me ajudando no meu dia a dia, principalmente agora, nessa nova etapa, e estarão ajudando vocês no dia a dia também a estarem se organizando, tendo uma rotina mais saudável, principalmente relacionada ao WhatsApp, relacionada ao Instagram, né? Porque isso tudo eu tô tendo que me reformular em muitas coisas, justamente para ter uma vida mais saudável. Então eu queria compartilhar isso tudo com vocês, trazer esse pronunciamento. E meu trabalho, no momento, ele será paralelo, tá? Espero futuramente poder até aqui na casa contribuir como convidada com palestras, mas esse de hoje eu estou vindo mais para trazer esse pronunciamento, principalmente porque eu vejo o carinho que todos têm por mim e o quanto que muitos têm perguntado. Eu vejo lá nos comentários, até mesmo no meu Instagram, porque não só essa pessoa que eu conversei, mas muitas outras também que eu tenho conversado,
que acompanham o canal da Casa Plataforma de Oração, e eu vejo o quanto que desde que começou o canal, né? E essas pessoas acompanhando, desconstruindo muitas crenças, se permitindo fazer essa cura, e o quanto que muitas delas estão meio que assim perdidas. Como eu faço? E agora? Sabe? E eu quero ajudar dentro dessa minha profissão que eu fui direcionada e que eu escolhi, que eu abracei, que eu quero e eu estou gostando, estou me identificando. Eu quero trabalhar e também contribuir de uma certa forma na evolução de cada um. Eu quero agradecer o período que eu fiquei aqui na casa. Eu aprendi muito, eu cresci muito. Todo esse tempo, todo esse momento, tudo que eu passei até hoje só me tornou cada vez mais forte. Me permitiu para eu realmente conhecer e ver a força que está aqui e que eu não sabia que eu tinha, que eu tenho, né? Eu não imaginava essa força e que a gente se permite passar, porém com uma consciência mais expandida, entendendo que lá na frente a gente vai saber o propósito de tudo. Tudo é sempre para evolução e crescimento, mas sempre há um propósito muito maior. O propósito, a gente sabe que é sempre a evolução. Só que dentro daquela programação que a gente tem encarnatória, né, tem várias tarefas, tem vários propósitos a serem cumpridos. E hoje eu tenho gratidão, muita gratidão por tudo que eu passei, pelas pessoas que passaram pelo meu caminho, pelas pessoas que acrescentaram na minha vida, pelos momentos bons, pelos momentos desafiadores. Eu não vou falar ruins, porque se fosse um tempo atrás eu teria essa visão de que foi algo ruim. E hoje eu já não vejo mais dessa forma. Foi uma batalha comigo mesma para poder ressignificar todo aquele processo de você... Porque o tempo todo a gente se vitimiza, né? A gente se coloca muito como vítima. As pessoas fazem algo com a gente é vítima e a pessoa é algoz. E isso é uma coisa que eu estou ressignificando na minha vida, entendendo que não existe vítima. Ninguém é vítima de nada. Eu não sou vítima, mas também não posso ficar me culpando pelas coisas que aconteceram no passado. Porque, como eu falei, a culpa, ela pesa demais, ela tem um peso muito grande na nossa consciência, no nosso campo energético, espiritual, e aí, né, a culpa é uma das, vamos dizer assim, características ou características, vamos dizer assim, que a gente tem, que traz um peso muito grande. E se você, quando você passa a entender que você, em cada momento da sua vida, era o que você deu o que você podia dar, você fez o que você podia fazer, porque era o entendimento que você tinha, e era o que você tinha no momento para fazer, era o que você podia dar diante do que tinha dentro de você, do que havia dentro de você, e até porque você também estava em processo de cura, tudo fica mais fácil. Então hoje eu estou chegando a essa compreensão, mas a essa compreensão, esse entendimento por ter passado por esse processo. Porque até então é muito fácil a gente só adquirir o conhecimento e falar. Agora, quando a gente se permite passar,
Você tem muito mais propriedade para falar daquilo que você estudou, daquilo que você está se capacitando, porque você, além de estar se capacitando, de estar estudando, você também está se permitindo vivenciar em todos os mínimos detalhes. Então eu só tenho que agradecer. Eu só tenho gratidão, até porque uma das coisas que nessa ressignificação eu estou aprendendo muito é o universo, ele não trabalha com o não, ele não entende a questão da negação, ele trabalha com a gratidão. Então, quanto mais você reclama, mais você murmura, mais você traz isso para a sua vida. Agora, quanto mais gratidão você tem, mais você abre as portas, você abre o caminho, você vai se alinhando com o seu propósito de vida e você vai permitindo que o universo, ele vá colocando diante do seu caminho as situações ou as pessoas que você precisa para sempre para a próxima fase. Não interessa, assim, não importa qualquer que seja a situação, né? Seja ela boa, ruim, como eu falei, eu não vou olhar de uma forma ruim. Quem olha de uma forma ruim é o nosso ego. Então o que existe é aprendizado. Então o que eu, Sabrina, preciso aprender com o que eu estou tendo que aprender com tudo isso que eu estou passando, com tudo que eu estou vivenciando hoje. O que vocês têm que aprender com tudo que está acontecendo, porque de uma certa forma vocês estão inseridos nisso tudo também. Que todos somos um. Então eu queria trazer esse comunicado. Espero vocês lá no meu canal para a gente compartilhar e o máximo que eu puder estar respondendo sei que serão muitas, mas eu vou procurar, como terapeuta, dar atenção e também como espiritualista também, procurar dar atenção para tirar as dúvidas, para ver os comentários, até para trazer conteúdos novos de acordo com as dificuldades que cada um vai tendo, e ali a gente vai interagindo para que essa troca ela possa ser feita. Então eu estarei sempre olhando os comentários para trazer os conteúdos em função daquilo que as pessoas, que vocês terão dúvidas, que vocês precisam de esclarecimento para o autoconhecimento de vocês. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a casa por ter me dado essa oportunidade de estar vindo gravar esse comunicado para todos vocês. E como eu falei mais uma vez, eu quero agradecer não só esse grupo, essas pessoas, mas a todos que intercederam por mim, que eu sei que teve não só esse grupo, mas teve muita gente também que estiveram orando por mim, né? Por mais que não soubesse o que estava acontecendo comigo, mas eu sei que teve muita gente que estava orando, muita gente que estava intercedendo. E se hoje eu estou aqui da forma como eu estou, foi devido à oração de vocês, devido à intercessão de vocês. A oração pode muito em seus efeitos. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração, e esse vídeo é como uma forma de retribuição também e de carinho a todos vocês. Bom, gente, gratidão. Obrigada.